Boa tarde, galera. A paz do Senhor. Eu gostaria de estar aqui gravando esse vídeo. Gostaria não, né? Estou gravando esse vídeo para compartilhar com os irmãos um trechinho da palavra do Senhor, no qual ele tocou meu coração. Nós vimos aí, não vou falar de política, não estou aqui interessado em política, mas nós vimos aí que o nosso presidente decretou um jejum no domingo. Não é dia 5, disse que para todos jejuarmos, né? Aquele que crê, faça jejum. E alguns pastores da política, grandes pastores como Marcos Feliciano, eles apoiaram a causa. E eu gostaria de trazer para vocês na palavra. Né? Quando eu vi isso me tocou e eu lembrei de algo na palavra que dizia assim. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Mas o Senhor Deus diz: Agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, é paciente, muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhe diante de outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Olha que interessante, nessa passagem do profeta Joel, o profeta Joel está dizendo algo que Deus disse para ele, e diz assim: agora diz o Senhor, voltem para mim. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas rasguem os vossos corações, ou seja, esqueça o externo, para de fazer atitudes, mas o teu coração tem que estar arrependido. Aí ele fala no versículo 15, toquem as trombetas no Monte Sião e anunciem um dia santo de jejum. Aí eu me perguntei, mas tocar a trombeta no Monte de Sião, como a gente faz isso nos dias de hoje? Antigamente o Monte Sião para o povo era um lugar de adoração. Nós vamos ver na passagem que a mulher samaritana conversa com Jesus, ela até pergunta: onde nós devemos adorar? Em Jerusalém? Ou aonde os profetas, ou no monte que o pai Abraão nos deixou? E aqui em Jerusalém, o Monte de Sião era um lugar de adoração. O pessoal adorava no monte. Os sacerdotes ficavam, quando tinha que ter uma grande notificação, era tocado no Monte de Sião, o lugar de referência. E nós temos um Monte de Sião no país hoje. Hoje, o nosso Monte de Sião, o lugar de autoridade no nosso país, é Brasília. É a capital do país. Lá está a referência, a autoridade, estabelecida, constituída e permitida por Deus. Ah, mas eu não concordo com a visão do presidente. Não importa, se ele está lá é porque Deus quis que ele estivesse lá.
Ah, mas quando a Dilma foi presidente, Deus quis que ela fosse presidente. Quando o Lula foi presidente, foi permissão de Deus que ele fosse presidente. Quando o Fernando Henrique foi presidente, foi permissão de Deus que ele fosse presidente naquele tempo. O tempo do FHC, o tempo do Lula, o tempo da Dilma, o tempo do Temer, todos foram permissões de Deus na vida deles naquele tempo. Hoje é permissão de Deus o tempo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós concordando com o que ele fala ou não, a permissão é de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim lá no livro de Romanos 13, no versículo 2, que quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, nós nos rebelamos contra o próprio Deus. Então ele diz assim, vamos jejuar. E tem muitos aí descendo pedrada, falando que não devem fazer jejum, que não deve, que isso é balela, que ele está fazendo isso para se aparecer. Tá, pode ser. Se ele está fazendo, o problema é dele. Vamos nós fazermos um jejum, não baseado no que ele disse, mas baseado no que a palavra disse. Proclamem um dia santo de jejum. Vamos proclamar esse dia 5, vamos jejuar, vamos pedir para que o Senhor venha de novo para o nosso país. Para que os olhos do Senhor voltem para a nossa nação e não venha curar ela só do coronavírus, não só isso, mas da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, do desemprego, não é? Dessa dificuldade financeira que assola, dessa crise, dos altos. Vamos pedir que o Senhor venha nos abençoar. Faça um jejum pedindo que Deus venha iluminar quem está na direção do país, direção da cidade, direção do estado. Você concordando ou não com o partido político ou com a posição política, isso não importa. O que importa é que nós devemos pedir a bênção do Senhor. Ontem nós estávamos no culto, para quem ouviu as lives, o pastor Adelmo também pregou e disse sobre que quando você abençoa, você é abençoado. Quando você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Imagine nós amaldiçoando aquele que está na direção do país, falando assim, eu quero que o presidente se dê mal. O país inteiro vai se dar mal. Agora, quando você estende as suas mãos, se prostra de joelhos, faz um jejum e fala, Senhor, abençoe a vida de quem está na frente, na liderança do país. Dê sabedoria a ele. Aí o país começa a ir para frente e nós vamos para frente. E não importa quem esteja lá. Porque nós sabemos que nós já vimos na palavra que quando há uma liderança, há uma autoridade, essa autoridade foi permitida, constituída, estabelecida, colocada lá por Deus. Foi da vontade dele. Se ele não quiser, não vai estar lá. Nós vemos histórias aí de pessoas, um presidente que ganhou a eleição e no dia 31 ele disse assim, nem mesmo Deus me impede de se tornar presidente no outro dia, e ele morreu. Ele não se tornou presidente, não foi da vontade de Deus. Então vamos fazer o que está na palavra. Proclamar um dia santo. A trombeta já tocou. Sião já tocou trombeta. A autoridade máxima do país já tocou a trombeta e disse, vamos jejuar. Então cabemos nós, e que nós que somos cristãos venhamos fazer o que está escrito aqui, ó. E vocês sacerdotes que no pátio do templo servem o Senhor, chorem e façam esta oração. Vamos orar e pedir para Deus abençoar o seu povo. Vamos orar e pedir a Deus para derramar as bênçãos sobre nós, porque assim nós temos a certeza que o favor do Senhor virá até nós. Amém? É isso que eu queria falar com vocês. O Espírito Santo tocou no meu coração no dia de hoje. E que nós venhamos esquecer um pouco a ideologia, a política, a diferença de raciocínio. Mas que nós venhamos orar e jejuar para que Deus venha abençoar o nosso país, o nosso povo, a nossa nação, os nossos próximos que estão aqui no nosso país, que o nosso país venha ser sarado, curado, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.